Hoje, durante a nossa programação, a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que muitas famílias estão passando por isso, que é a dor do luto. Como lidar com essa dor? O que fazer nesse momento tão difícil? Ainda mais em momento de pandemia, que muitas famílias têm perdido os seus entes queridos. Muitos não sabem como lidar com essa dor e têm buscado ajuda para saber realmente como fazer numa situação tão triste como essa. Nós vamos conversar com a Ana Fuji, que é psicóloga aqui no município de Rolim de Moura e que tem trabalhado com isso constantemente. Ela que vai explicar e falar um pouco mais dessa situação e de como você lidar com isso nesse momento de muita dor. Perder um filho é uma dor assim imensurável, inimaginável, de tão grave que ela é. Quando você perde um companheiro ou uma companheira, você é viúvo. Quando você perde a mãe e o pai, que também é terrível, você é órfão. Mas a dor de um filho é terrível. E hoje a gente recebe aqui no consultório um luto muito cruel porque não é vivenciado. É o luto que você deixa o ente querido amado e fica fora quando recebe apenas uma notícia pelo WhatsApp, ainda bem, né? Graças a Deus isso tem, ou uma mensagem de vídeo. E o que eu percebi é que muitos pacientes, antes de serem entubados, eles entram em contato com os seus parentes falando, olha, vou ser entubado. E ali é o último contato que o paciente teve. Então, o que acontece na cabeça desse paciente? Não se fecha um ciclo, né? Qual o objetivo do funeral? O objetivo do funeral é o cérebro aprender de que, por isso que existe um tempo, também por causa justamente de evitar qualquer doenças catatônicas, né? Mas o cérebro ali, ele entra num processo que até ele se cansa, né? De velório, de ver o ente querido sem vida. Então, o cérebro vai processando esse luto e que perdura normalmente no mínimo 1 ano. Quando você rompe isso, você só recebe o comunicado de morte e um caixão lacrado, onde cada qual não pode fazer seu ritual dentro da sua religião. É como se não fechasse um ciclo. E o cérebro fica sem referências desse ciclo que foi interrompido e não concluído. E aí o luto se torna muito mais traumatizante, o luto se torna muito mais doloroso para a família. De acordo com a sua crença, né, se você tem uma crença na qual é necessário um ritual para encomendar o corpo, que é o que os pacientes trazem, é como se ele não fosse ser bem recebido na sua crença pós-morte. É o que os pacientes trazem. Então, você perde seu marido, você perde seu pai, sua mãe e seu filho, né? Então, não poder dar esse último adeus, não poder encomendar o corpo, né? Dá uma sensação para os pacientes que eles narram para mim, que é como se eles não tivessem preparado esse ente querido para essa eternidade, para gozar dos benefícios da eternidade. Lógico que aqui eu estou falando de pessoas que têm um rito funerário. Eles têm uma crença. Com certeza, para aqueles que não têm, isso já é menos dolorido. Fica a saudade daquele que faleceu. Hoje as pessoas nos procuram, às vezes necessariamente nem morreu um ente querido, mas morreu o patrão, morreu vizinhos. Então, quer dizer, virou uma situação meio de paranoia mesmo. Muitas gestantes, mas muitas gestantes preocupadas, né? Muitos jovens preocupados, né? E aí, por um lado, é bom por causa da cautela, né? Do uso
de todo o processo de higienização, o álcool em gel, lavar as mãos, a máscara, não pôr a mão na boca. Então, realmente, os jovens estão começando a se preocupar e, por um lado, é muito bom. Em compensação, eu vejo assim, os idosos não tão preocupados assim, né? Isso me preocupa um pouco. Mas, de modo geral, eu vejo agora uma crescente preocupação na população de gestantes e na população dos mais jovens, né? Porque realmente nós tivemos nos últimos dias números de pessoas de menos de 40 anos contraindo Covid grave e outras, infelizmente, vindo a óbito. Ana, agora, como lidar com isso, né? Você pode passar um pouco para quem está em casa, às vezes, que não teve essa coragem de procurar você ou procurar um outro profissional para lidar com essa dor, com esse momento? É muito difícil uma pessoa que já está com um grau fóbico, uma ansiedade generalizada, conseguir controlar, né, a si própria. Ela precisa falar sobre essas angústias. Mas, primeiro, se prevenir. Não sair na rua se não for necessário. Agora, se é necessário porque trabalha, não tirar a máscara, em hipótese nenhuma. Trocar a máscara pelo menos no período de manhã, uma, à tarde, outra, porque o certo seria de 2 em 2 horas, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Lavar as mãos com sabão e água e o álcool em gel é importantíssimo. E quando você se sentir muito ofegante, né, a respiração profunda, né, que é puxar o ar pelo nariz, contar até 3 e soltar pela boca, para que a crise não tome conta de você. Se você perde uma pessoa que você ama, dependendo do grau de afetividade que você tem, por exemplo, um filho, um marido, uma esposa, no mínimo 1 ano. Né? Tem gente que chega aqui, porque fulano está muito triste. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele perdeu o pai em 3 meses. 3 meses, ele tem direito. Né? Então, o luto é vivenciado naquele momento de choro, idas ao cemitério. Né? Então, tem essa coisa que as pessoas acham mórbido, mas necessário. Principalmente nos primeiros 15 dias. Aí depois, quando se desfaz geralmente dos objetos do falecido, é importante mudar os móveis de lugar. Quem tiver condição, pintar o dormitório onde ele dormia, mudar os móveis, né? Porque isso é uma coisa concreta que o cérebro vai entendendo que ali não vai ter mais aquela pessoa, não na forma física. Guardar roupas não é positivo, né? Agora, fotos, claro, né? A foto daquele momento agradável em família, você vai olhar para a foto, vai chorar, mas é um processo, né? Vai chegar um momento que vai parar esse choro e vai ficar a saudade. Então, a gente tem um momento de raiva, um momento de se sentir injustiçado, o momento da dor propriamente dito e depois a saudade vai tomando o local. Então, quer dizer, o luto tem várias etapas que têm que ser obedecidas e esperadas. Quando me preocupar? Quando aquela pessoa começa a perder totalmente o contato físico com as outras, se tranca, mas é se trancar mesmo, não é ficar trancado ouvindo videogame, mas é se trancar num quarto escuro, não quer comer, não quer beber, né? Embora que em alguns casos há perca de peso mesmo pela tristeza, mas é muito acentuado. Aí eu tenho que procurar ajuda, né? Mas em outros os casos, procurar sentar. E outra coisa que eu peço sempre, para de dar conselho, né? Tem gente que às vezes a pessoa está chorando, o irmão da igreja, o vizinho, o cunhado, né? A pessoa começa a falar do ente querido que morreu. Ele está com Deus, chega, não chora. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Senta do lado dela, segura a mão e fala. Conta de como foi quando chegou aqui, né? Como que eles se conheceram. Porque aí vai mudando a cena do cérebro, entendeu? Porque se você só pergunta do que ele morreu, esse cérebro vai ficar completamente esgotado. Fala assim, vocês estavam casados há quanto tempo? Tá. E vocês se conheceram aonde? Então, conforme você vai mudando a conversa, o próprio cérebro não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo e ele vai
dando novas informações. E é isso que você pode fazer, consolar. Consolar não é aconselhar, é saber que tem uma mão amiga te segurando, né? E o problema é que as pessoas esquecem disso e aí às vezes até critica a pessoa que está em sofrimento porque não supera, porque fica chorando toda hora. Ah, não pode chorar na frente dos filhos. Quem disse isso? Né? Quem é de aço que não pode? E se o filho pergunta, mamãe, por que você está chorando? De saudade. Né? De saudade. As crianças têm que ter essa noção de luto.